modelo atômico que a gente estava acostumado é aquele, né, que tem o núcleo e aquela bagunça de elétron, né, que a gente rabiscava aquele monte de órbita assim do elétron, tudo de qualquer jeito em volta do núcleo, né, aquela ideia de átomo que nós estamos acostumados. Só que aquele modelo não funcionava muito bem. Ele, quando fazia-se experimentos, tinha alguns experimentos que não batiam muito, e mesmo teoricamente ele tinha alguns defeitos. Então o Niels Bohr, ele quantizou as órbitas dos elétrons. O que é isso? Ó, ele falou, ou o elétron está na primeira órbita, depois do núcleo, ou ele está na segunda, ou ele está na terceira, e assim por diante. Então não tem mais essa história de elétron jogado para tudo que é lado, né? Então o elétron, ou ele está nessa órbita ou nessa. Ele nunca vai estar nesse espaço aqui entre as duas órbitas, tá? Ou ele vai estar nessa aqui, mas ele não vai estar nesse espaço entre as órbitas. E aí vem, né? Se você é uma pessoa curiosa, você vai perguntar, tá, mas o que distingue uma órbita da outra, né? Ótima pergunta. Se as órbitas são quantizadas, deve ter uma diferença de uma para outra, né? A diferença é a seguinte, essa órbita mais próxima do núcleo, ela tem menor energia, tá? Por quê? Porque o que tem dentro do núcleo? Prótons e nêutrons. Qual a carga do próton? Positivo. Lembra que os prótons têm carga positiva. Qual a carga do elétron? Negativa. Lembra que o elétron tem carga negativa. E você lembra também que positivo com negativo se atrai. Então, se aqui dentro do núcleo eu tenho um monte de próton e aqui do lado de fora eu tenho elétron, esse elétron vai ser atraído pelo núcleo, certo? Então, se o elétron tem pouca energia, ele fica aqui pertinho do núcleo. Se ele ganha mais energia, ele vai para órbitas mais afastadas, né? Até essa última órbita aqui e todas as outras, né, que podem ter. Daí, nós podemos aqui fazer uma analogia, tá? Aí, nós vamos fazer aqui agora falar do paradigma quântico, tá? Cada órbita dessa, nós podemos fazer uma analogia com o nosso nível de consciência, tá? Vocês concordam? Porque, ó, eu tenho esse nível de consciência aqui, que tem menos energia, que está mais perto do núcleo. Depois eu tenho aqui um outro nível de consciência, ó, que já tem mais energia. E outro, e outro, e outro, e outro, e outro. E assim vai, né? Só que eu posso mudar, e o elétron aqui, vamos considerar que o elétron é a minha consciência, né? A nossa partícula de consciência, nossa mente aqui, nome que você quiser dar. O elétron, ele pode mudar de uma órbita para outra? Pode, mas para ele sair de uma órbita que tem um determinado nível de energia, para chegar em outra, ele tem que mudar o nível de energia dele, tá? E a energia está relacionada com a frequência, por isso que a gente fala muito na física quântica, né? Qual frequência que você está vibrando? Qual que é a tua frequência? Você está na frequência do medo? Você está na frequência do amor? Né? Você vai atrair o que tiver na tua frequência, né? Isso é uma maneira de compreender, mas na verdade não é nem que se atrai, é que o próprio mundo em volta de você, ele se constrói nessa frequência, nessa energia que a sua mente está, né? Por isso que a pessoa raivosa, ela acaba sempre vivendo mais situações raivosas, porque a gente materializa em volta o que está no sutil. Então é aí que a física quântica chega, é isso que eu queria falar. Quando eu dei o exemplo, né, que a física clássica, ela cria os modelos, as explicações, digamos assim, né, que são as leis, o que está por trás do funcionamento do mundo material. Só que quando nós mergulhamos na matéria, quando nós fomos lá dentro do átomo e das partículas subatômicas, nós descobrimos que não tem matéria, nós descobrimos esse mundo de energia e frequência. E esse mundo de energia e frequência é o que a física quântica explica e mostra as leis, os princípios. E mais ainda, esse mundo de energia e frequência, aí é que estão as causas. O material são os efeitos. Então, gente, isso é uma quebra de paradigma gigante, porque sempre ensinaram pra gente que a gente tinha que resolver tudo no nível da matéria. E a física quântica chega e fala,
na maioria das vezes, não vai adiantar você ficar só mexendo na matéria. Você tem que mexer no sutil, porque as causas estão no sutil, né? O material é onde você vê os efeitos. Então é isso que a física quântica mostra. Isso é uma quebra de paradigma muito grande. Mas a própria medicina vem se abrindo para isso, porque às vezes não adianta você ir lá fazer uma guerra com a doença, explodir a doença, abrir, rasgar, arrancar a doença fora, né? Fazer uma quimioterapia, bombardear a doença. Porque ali você está agindo no nível da matéria. É importante também, você tem que fazer essa parte também. Mas a causa está no sutil. Então, se você não for em paralelo, né? Em Curitiba tem a CAPO, que é uma associação de terapeutas que oferece gratuitamente várias terapias vibracionais, sutis, para pessoas, pacientes em tratamento de câncer. Olha que coisa maravilhosa. Totalmente paradigma quântico isso, né? Que eles veem que as causas estão no sutil. Não adianta você pegar uma doença grave e bombardear ela só no nível da matéria e não mexer lá no sutil. Porque senão você resolve aquilo tudo no nível grosseiro, daqui a pouco aquilo aparece de novo. E isso é para doença, para relacionamento, para problema de trabalho. Vocês concordam? Faz sentido para vocês? Que eu brinco aqui, que é a reencarnação do problema, né? Que você termina um relacionamento porque tem um determinado problema, aí você busca outro relacionamento, daqui a pouco quem tá lá? O velho problema, de novo. Reencarnou o problema em outra pessoa, em outra situação, com outra cara, com outro endereço, com outro CPF. Mas tá lá o problema, né? Então, por quê? Então isso é a estagnação, tá? Então a estagnação é o quê? É aqui, ó. Eu encalacrei aqui nesse nível de consciência e não consigo dar o salto quântico para outro nível. Aí eu fico estagnado. Aí, olha, veja aqui, ó, como é um círculo, tá vendo? Aí você fica preso aqui nessa experiência cíclica, repetindo os mesmos problemas, as mesmas situações. Por quê? Porque você não mexeu na causa, que é o sutil. Aí aparece uma coisa externa, você fala, agora isso aí vai resolver. Aí você vai, né, se arruma, se investe naquilo, se anima toda, né? Aí aquilo faz um ciclo e daqui a pouco, pum, tá você no ponto de partida de novo, né? E aí você fala, caramba, eu não saio do lugar. Parece que eu tô indo em algum lugar, mas aquilo faz um ciclo, depois se dissolve e tô eu lá no mesmo lugar de sempre, né? Ou então é uma estagnação já completa mesmo, que, né, nem acontece nada. Então, gente, aí, só que o elétron, aí você deve estar se perguntando, tudo bem, o elétron está aqui nessa órbita que tem menor energia, ele quer dar um salto quântico, isso que é o salto quântico, tá? Que ele vai sair dessa órbita, vai aparecer nessa, sem nunca ter passado pelo espaço entre elas, porque na física quântica não existe trajetória, tá? O elétron simplesmente desaparece de um lugar e aparece no outro, ele não faz uma trajetória, porque é tudo na base do insight, é tudo na base, né, de mudou a frequência, mudou a energia, pum! Plim, né? É mais como uma mágica. Geralmente, o que faz a gente dar o salto quântico de consciência? Alguma adversidade. Não é assim? Porque nós temos, né, essa tendência kármica a ficarmos meio parados, meio estagnados, né? Lembra até a primeira lei de Newton lá que eu falei, né? Que se uma força não atuar sobre um corpo, ele continua parado, né? E o que é essa força que vai atuar sobre o corpo? Que somos nós, né? Geralmente um desafio, um problema, uma adversidade, tá? Esses dias, uma pessoa falou comigo, falou, poxa vida, ninguém quer sofrer. Mas é quando a gente sofre que a gente expande a consciência mesmo, não tem jeito. Ele admitiu, ele estava admitindo dele, né? Que ele teve um problema com o filho, e aí, no meio daquele problema com o filho, ele buscou lá o livro
o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro. Por quê? Porque naquela hora de dor, ele sabia que ali ele ia encontrar palavras de consolo. E realmente fez muito bem para ele. E aí ele falou, nossa, realmente hoje eu me acho uma pessoa melhor pelas coisas que eu li lá naquele livro. Realmente me aliviou muito sofrimento, me fez ver outras coisas, né? Mas por que eu fui parar lá naquela leitura? Porque eu estava com problema com meu filho. E eu sou obrigada, de certa forma, até a agradecer, porque o que eu ganhei foi muito maior do que o sofrimento que eu passei. Percebe, gente? Vocês concordam com isso? Então, no fim das contas, acaba sendo isso. Então, é por isso que o Einstein, ele falava, na adversidade reside a oportunidade, né? Ela disse aqui, ó, tipo aprender pela dor. Sim, mas infelizmente nós ainda estamos num nível de consciência que se não for pela dor ainda não vai, né? Vai chegar uma hora, não vai precisar ser pela dor, né? Vai chegar uma hora, a gente já vai estar com a consciência mais aberta. Mas a maioria de nós ainda está num nível de consciência muito fechado. Então, é a adversidade, entendeu? E o Einstein dizia, na adversidade reside a oportunidade. Sim, porque quando está tudo na homeostase, está tudo no equilíbrio, você vai se mexer para quê? Né? Então, quando vem uma adversidade, é a oportunidade, porque aí a gente vai buscar conhecimento, aí a gente vai buscar um estudo, aí a gente vai buscar uma prática espiritual, a gente vai buscar um relaxamento, um tratamento, alguma coisa que nos ofereça recursos pra gente lidar com aquilo. E aí, ó, o que é isso? É o salto quântico para outro nível de consciência. Porque o Einstein também dizia, não se pode resolver um problema no mesmo nível de consciência que o criou.